Eles, pela perversidade do primarismo evolutivo, ficaram retidos em regiões especiais, aguardando o momento em que a Terra tivesse um clima psíquico para propiciar-lhes a evolução sem causarem maiores danos. Allan Kardec nos fala do desenvolvimento intelecto-moral. E esse desenvolvimento há de ser principalmente na base do amor e na base da educação. Conforme nós vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade diz: espíritas, amai, este é o primeiro mandamento, instruí-vos. Foi de uma sabedoria notável colocar a palavra instrução, preparada intelectualmente para dar a sabedoria ao lado do amor. Então esses espíritos, segundo me informam os benfeitores, que por meu intermédio se comunicam, estão chegando à Terra. Eles encontram geneticamente uma herança física das mais apropriadas, corpos saudáveis, de boa aparência. Os seus perispíritos vão imprimir as suas inclinações, aquela ancestralidade dos seus hábitos. Então nós vemos que alguns desses espíritos voltam às tribos, estão procurando tribos, estão criando sistemas de tormentos orgânicos através de piercings, através de mecanismos que ficaram célebres nos tempos do passado, como, por exemplo, fazerem as tatuagens em todo o corpo. Não temos nada contra, até alguns ficam bonitos, mas é uma forma de punição, de alguma maneira, de exaltar a beleza de uma forma quase bárbara. Então esses espíritos seriam espírito de uma fase primária. A agressividade está natural. Esse desacato social, fazer o diferente, agredir, usar o chamado lixo, lixo, a roupa rasgada, o abandono de si mesmo, que faz parte da transição da moda, compreendemos perfeitamente. Mas do ponto de vista espiritual também revela o estado interior dos espíritos, que na indumentária carnal permitem-se essas extravagâncias. Então nós vemos que aí surge a violência, que lhes era natural. Surge o despautério, o sexo grupal. O sexo passou a ser mais importante do que a vida. O sexo sem compromisso, o sexo barateado. Então nós vemos que houve uma queda de valores morais desde os anos 60, chegando neste momento a um clima quase de não sabermos que dizer aos nossos filhos dentro de uma ética do que está certo e do que está errado. Mas a doutrina espírita dá-nos as diretrizes, uma educação saudável, aquela que pode ser adversária da crueldade e do materialismo, que Kardec enfoca muito bem na questão 685 de O Livro dos Espíritos, a educação moral, não aquela que se áurea através dos livros, mas aquela que tem a ver com os valores éticos do indivíduo. Então, essa mudança está havendo, chegando espíritos nobres e tendo oportunidade àqueles que aqui estão para que optem pelo bem ou por continuarem como são. Assim continuando, desencarnam e não retornam à Terra por um largo período, visitando planetas inferiores. E já chegando depois dessa mudança, depois dessa transição, qual vai ser o perfil moral das pessoas que vão estar habitando, dos espíritos que vão habitar a Terra, Divaldo? Será primeiro a solidariedade. Nós vemos, por exemplo, que nas enchentes de Santa Catarina, o país mobilizou-se. O mundo sempre é solidário na hora da dor, mas ainda não aprendeu a ser irmão na hora do amor. Então virá a solidariedade, um sentimento de fraternidade, zelar pelos bens alheios, pelos bens da comunidade, trabalhar com o objetivo de servir ao grupo, diminuir a incidência do egoísmo, substituí-lo lentamente pelo altruísmo. Allan Kardec diz que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Na nova era, que não estamos aqui hipotetizando de uma forma romântica ou de uma forma além da realidade, será a vigência do bem, lentamente implantando-se. Haverá uma mudança social, sociológica, uma mudança psicológica, e os espíritos que estarão reencarnados serão mais dóceis.
já não terão tantos sofrimentos a resgatar. As suas dívidas serão convertidas em títulos resgatáveis pelo amor. E então haverá essa mudança, haverá um tipo de paz, é a chamada Jerusalém libertada, mas também relativo, porque a Terra não é o nosso mundo definitivo, aqui é o nosso mundo de transição, como o nosso programa. O nosso mundo real é além das fronteiras físicas, isso é verdade, onde nós estaremos na casa do Pai, que é a nossa origem, aqui é a nossa linda escola que vamos transformar numa universidade, um outro Shangri-La, passo para a verdadeira felicidade no além. O Espiritismo estabelece que a Terra é um planeta de provas e de expiações. E ela tem uma graduação, como todos os planos do universo. E vai passar para o mundo de regeneração. Estamos vivendo essa transição, essas mudanças para um mundo melhor. Acreditar que tudo acabaria num caos e que os espíritos eleitos iriam para um reino eterno de ociosidade e os maus para uma punição perpétua, não deixa de ser uma imagem psicológica infantil, ainda ingênua, de punições e de prêmios. Se nós considerarmos a eternidade do ponto de vista além do tempo e do espaço, essas colocações são muito pueris. O Espiritismo considera, pois, o fim dos tempos morais perturbadores, o fim dos tempos em que a Terra, ainda nas suas convulsões, está adaptando-se para ser um mundo de regeneração. Então, dessa forma, nós entendemos que é bem esperançosa essa Sem maneira dúvida. de ver. E na Gênese, nós encontramos, né, a Gênese é um dos 5 livros que compõem todo o arcabouço da doutrina espírita. Em A Gênese nós temos ali vários pontos onde os espíritos dizem a respeito de que nessa época espíritos mais evoluídos, tanto intelectualmente quanto moralmente, estariam presentes nesse momento de transição. O que você tem a dizer, Divaldo? Sem dúvida. É a última parte, aliás, da Gênese. A Era Nova é o último capítulo. Kardec fala de que a Terra seria visitada por espíritos nobres para promover o progresso. Não é a primeira vez. Oportunamente, nos períodos mais primários, nós recebemos visitantes de outra dimensão. Discute-se se de Capela, se da constelação de Cocheiro. É secundário. O espírito nobre Emmanuel narra-nos em A Caminho da Luz que esses espíritos vieram da constelação de Capela, lá de Cocheiro. E os maus já não encontrariam campo para reencarnar na Terra. Iriam para o exílio, confirmando a tese do anjo caído da Bíblia e daqueles que dizem que os maus serão punidos. Não é uma punição, é uma aprendizagem, mas nós podemos decodificar aquela perversidade como esse ensejo de eles irem a um planeta inferior, melhorarem-se e depois voltarem à Terra. Neste belo capítulo, Kardec resume toda essa convulsão. Eu vou perguntar aqui para o Divaldo, como é que vão ser os sinais dessa nova era? E também, se há uma data mais ou menos prevista para que essa nova era, o mundo de regeneração, para que isso ocorra? Os calendários Maia terminam as suas anotações no ano 1012, segundo especialistas, o que pareceria significar um momento clímax das grandes mudanças. Entidades nobres estabelecem mais ou menos o ano 2050 a 2058. Mas espíritos superiores não se fixam em datas, porque elas dependem muito do comportamento dos indivíduos, do livre-arbítrio. Os sinais aí estão. Todavia, há um outro profeta cuja profecia aterradora continuou a ecoar pelos séculos, e hoje ressoa ainda mais. São Malaquias, que profetizou sobre os papas. São Malaquias foi um bispo que viveu na Irlanda durante o século XII. Em 1139, durante uma visita a Roma, ele teve uma visão. Diante dele surgiram frases em latim identificando os 111 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. He uttered 111 Latin mottos which are supposed to represent the nature, the name or destiny or the coat of arms of every pope until Judgment Day. E o Papa número 111, o último na profecia. De Gloria Olivae, from the glory of the olive. That's the current Benedict XVI. No final da lista, Malaquias proferiu uma frase horrenda, desta vez sem número.
durante a perseguição final, o trono da Santa Igreja Romana será ocupado por Pedro o Romano, que apacentará os cordeiros em muitas atribulações, depois das quais a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz irá julgar seu povo. O fim. Esse julgamento final, esse julgamento quer dizer o seguinte: quem vai ficar na Terra e quem vai para outros planetas, que nem Jesus foi ainda, planetas inferiores, planetas rudimentares, que não tem ciência, não tem nada, né? Antes daqui da época de Roma aqui na Terra, né? Então, quem estiver teimoso no mal, vai para esses outros planetas. Isso que é o julgamento. Quem vai ficar aqui, que tem um pouco de amor no coração, e quem vai para outros planetas, que só tem egoísmo e maldade. O Vaticano, cansado dessas previsões, colocou o Papa Francisco, que será o último Papa. Essa destruição de Roma é a transição planetária, que várias partes do mundo vão ser destruídas. Então ele realmente viu e previu tudo isso que vai acontecer. Incrível. Essas expiações coletivas e dolorosas fazem parte do nosso processo da evolução. Não pensemos, portanto, que o mundo se vai acabar, porque o fenômeno da morte em nós é tão natural que, quando ele ocorrer naturalmente, nós mudaremos de estágio vibratório e a Terra evoluirá lentamente na sua fatalidade, que será sair do mundo de provas para o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração desenha-se de uma maneira fascinante para nós. Após as grandes dores, as alegrias. Mas antes que essas dores aconteçam, não seria o caso de nós mudarmos de atitude mental, de gerarmos mais fraternidade, de mantermos a nossa família dentro de um clima de respeito, de equidade e de justiça? Deixamos essas interrogações no ar. Merece recordar que Jesus estava em Jerusalém. E ao sair do templo, os discípulos, deslumbrados com esta obra colossal, disseram-lhe: Senhor, vede que pedras, vede que templo. E Jesus, com seriedade, redarguiu: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas anotações constam do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 32. Atravessaram o vale do Cedron e foram momentaneamente ao Jardim das Oliveiras. Ali então, defronte do templo, os discípulos, atemorizados com aquele prognóstico, perguntaram-lhe: dize-nos quando isto acontecerá. Quais são os sinais que nós teremos desses insucessos? E Jesus narrou o célebre sermão profético. Ele procura esclarecer que a sociedade passaria por tremendos períodos de dificuldades e de desafios. E que, naturalmente, naqueles dias tumultuosos, quem estivesse no campo não teria tempo de ir à cidade. Aquele que estivesse no telhado não teria tempo de descer para poder reunir os seus objetos de valor e evadir-se das catástrofes. E adentrando-se ainda mais na psicologia da criatura humana, reportava-se que os filhos entregariam os pais à justiça, os pais entregariam os filhos, e mesmo haveria calamidades de todo porte. O sol perderia sua luz, a lua se banharia de sangue. E ante um prognóstico fatídico tão grave, ele continuou: se não fosse por amor do Pai aos seus eleitos, tudo isso se tornaria ainda mais grave, porque estes sinais são apenas o começo. Mas também São Mateus, São Lucas referem-se a essas catástrofes, que estarão perfeitamente desenhadas mais tarde no Apocalipse de São João. Allan Kardec aborda com propriedade essas tragédias do cotidiano e interroga os seres venerandos: por que existe a destruição? A destruição é uma lei de Deus e os espíritos redarguem, sem dúvida. É necessário que tudo se destrua para renovar-se. É um fenômeno natural, porque vivemos no mundo das formas e o mundo da realidade é outra. Vivemos no mundo biológico, principalmente os seres vegetais, animais e humanos. E esse processo é de transformações incessantes. Logo, Allan Kardec dá-se conta de que é necessário que ocorram essas mudanças, tanto de natureza sísmica, nos fenômenos geológicos, como de natureza emocional,
social, psicológica, econômica e particularmente da grande transição moral, porque deve passar a sociedade. Mas o que ocorre é a grande transformação, conforme Allan Kardec, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Não haverá, portanto, o aniquilamento da vida na Terra, o fim do mundo da destruição. Haverá a morte. Mas a morte é um fenômeno biológico. Esse fenômeno biológico faz parte do processo da vida. Para